Olá, amigas e amigos. A Federação Mineira de Futebol decretou que o próximo clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro será com torcida única. Já são quase 10 estados do Brasil que adotam esta prática, fazendo com que o futebol não tenha todo o seu esplendor com a participação de apenas uma torcida, principalmente nos clássicos. Teremos neste final de semana a decisão da Supercopa, teremos em São Paulo a manutenção de torcida única, o que já acontece em outros estados também, e para isso nós vamos conversar hoje com dois comentaristas aqui da EBC, o Valdir Luiz e o Rodrigo Campos. Nosso convidado vem lá de Minas Gerais, o jornalista Orlando Augusto. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Muito bem, satisfação recebê-los, Valdir, Rodrigo, Orlando, satisfação recebê-lo aí direto de Belo Horizonte. Eu começo exatamente com você. Que história é essa de torcida única no futebol mineiro, Orlando? Um abraço, gente. Tudo bem, Bancagem? Um prazer enorme participar com vocês desse podcast. O problema é o seguinte, o primeiro grande clássico Atlético e Cruzeiro na Arena MRV foi cheio de problema, muitas agressões, muito quebra-quebra, e o Atlético foi penalizado e o Cruzeiro não pagou nada, pelo menos até agora, do prejuízo que o Atlético levou, mas o Cruzeiro tem suas razões, porque a sua torcida foi absurdamente agredida também. Esses fatos todos fizeram com que a Federação Mineira de Futebol, mas mais por iniciativa do Clube Atlético Mineiro, fizesse tudo isso com que esse jogo tivesse torcida única. A iniciativa foi do Atlético, o Cruzeiro foi chamado, houve concordância do clube estrelado e, portanto, vai acontecer esse jogo no sábado na Arena MRV apenas com a torcida do Atlético. Agora, o mais interessante disso tudo foi a reação do meu querido amigo Luiz Felipe Scolari, Filipão, porque ele não sabia dessa atitude. E ontem, eu ser interrogado por um dos repórteres da coletiva após o jogo, em que o Atlético venceu o Democrata por 4-0, quando ele foi perguntado sobre o que ele achava, né, de um jogo de uma torcida só, ele fez aquela careta normal dele, não estou sabendo de nada. Pensou um pouquinho, isso é ridículo, simplesmente ridículo. Se o estádio tem o espaço para o adversário, por que não cedermos esse espaço para o adversário, tratarmos com carinho, com atenção, dar segurança? Foi sensacional a reação do Filipão, viu, meu caro? Então, Orlando, valeu mesmo. Rodrigo, essa posição do Filipão, satisfação também recebê-lo aqui. Eu acrescento um dado. A Leila, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista em São Paulo pedindo o fim da torcida única. Como fica? Um abraço, Bocage, Orlando, Valdir, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. No início do ano, em janeiro, um casal caminhando pela praia da Barra da Tijuca foi assaltado e espancado. Eles foram até uma cabine da polícia, comunicaram. O policial respondeu: a senhora mora no bairro? Mora. Então a senhora deveria saber que aqui é violento. É a mesma coisa, é a falência do poder público, é a falência do Estado. Infelizmente, eu sinceramente, Bocage, não consigo admitir, tenho várias restrições às atitudes do Filipão, mas nota 10 pela indignação dele e pela indignação da Leila, presidente do Palmeiras. Eu acho que é dever da segurança pública proporcionar ao torcedor, adversário ou mandante a segurança, para ele chegar. Poucas vezes a gente tem visto violência dentro do estádio. A violência normalmente acontece nas ruas próximas, nos bairros próximos e já marcada pela internet, que todo mundo sabe, inclusive a polícia. Então, se essa polícia não tem competência para evitar isso, lamentavelmente, o verdadeiro torcedor, que é a grande maioria, acaba sendo prejudicado. Vale lembrar, em Pernambuco, houve um jogo entre Santa Cruz e Sport no último dia 22 e teve muita briga. Por conta disso, o jogo entre Santa Cruz e Náutico, que aconteceu agora no fim de semana, deveria ser com torcida única, mas os clubes conseguiram entrar na justiça e inverter essa decisão. Foi torcida mista. O assunto está em discussão. Na Bahia também há discussão, em Goiás
Goiás são só os jogos no Serra Dourada que são permitidos com torcida mista, mas aí os clubes resolvem jogar nos seus próprios estádios, que são menores. Então é torcida única. E sábado, Valdir Luiz, sábado, domingo tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Será que essa medida vai acabar chegando no futebol do Rio de Janeiro? Satisfação. Um abraço, Bocage, satisfação é minha estar com vocês aqui. Um abraço para você, pro Orlando, pro Rodrigo. Ô, Bocage, felizmente ainda não chegou aqui no Rio, mas estou preocupado que uma hora vai chegar. E, sabe, o Rodrigo foi feliz quando colocou que as coisas acontecem fora do estádio. Então, aqui no Rio ainda não chegou. E uma coisa que ninguém se tocou. Palmeiras e São Paulo... Eu vou falar sobre isso vão com o Orlando jogar daqui a lá em pouquinho. BH. Exatamente. Então, eles levaram o jogo para BH... Vamos falar do futebol carioca? Não, mas por causa disso, por causa de torcida. Então, o futebol carioca, pelo menos, nós vamos ter agora uma sequência de 2 clássicos em 4 dias. Nós vamos ter Flamengo e Vasco domingo e depois vamos ter Flamengo e Botafogo. E os 2 jogos no Maracanã. Felizmente, até agora, não se ouviu nada disso. E depois do Carnaval tem Vasco e Botafogo. Então, olha, Bocage, eu fico muito preocupado. É o fracasso do poder público em termos de segurança em todo o país, não é só em São Paulo e Minas. No Nordeste, vários estados também são com torcida única. Essa bola que eu não deixei o Valdir levantar, Orlando, eu vou levar para você. São Paulo e Palmeiras, Supercopa, final, eles resolveram levar para Minas porque é torcida mista. Só que agora é torcida única. O que vai prevalecer? A torcida única decretada para Cruzeiro e Atlético ou a torcida mista com palmeirenses e são paulinos? Que eu saiba, até agora a torcida é mista. De um lado, os palmeirenses, do outro, os são paulinos. Não me consta que é torcida única, não. Agora, a briga pode não acontecer, se acontecer, evidentemente, pode não ser só entre os paulistas, viu? Porque aqui também parte da torcida atleticana, eu não sei se eu acho que era ligada ao Palmeiras, se não me engano, e a torcida do Cruzeiro ao São Paulo. Então vai ter muita gente de torcida organizada, dessas bravas, ao lado de um clube e a torcida do Atlético ao lado de outro clube. Então eu acho que vai causar muita confusão, não é só entre os paulistas, não, mas também entre os mineiros. Agora, a Polícia Militar, nós já chamamos a atenção dos nossos programas, tem que dar conta do recado. Não pode deixar a coisa a Deus dará e de qualquer forma, não. Como é clube de fora, não sei até que ponto essa proteção será dada com muita atenção, viu, Bocage? No caso, Orlando, vou continuar com você para tirar uma dúvida, já que você está aí. Como é que as torcidas de Minas reagiram? É claro que houve aquela surpresa, né? Puxa vida, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, aqui no Mineirão, etc. Não, mas eu digo com relação à torcida única. Sim. A torcida única, no caso do jogo do Atlético, sábado, né? Ok. Bom, a torcida do Cruzeiro, evidentemente, não gostou. A torcida do Atlético adorou, porque vai poder levar lá seus 44 mil torcedores que cabem, né, na Arena MRV. Mas é bom lembrar, Bocage, eu queria esse espaço aqui, para dizer o seguinte, no único jogo até hoje, né, realizado entre Atlético e Cruzeiro, lá na Arena MRV, não sei se vocês se lembram disso, que o Atlético arrebentou com a torcida do Cruzeiro. Sim. Tirou papel higiênico, tirou torneiras para não ter água, para lavar as mãos, tirou as portas dos reservados. Aí você vai fazer um xixi, por exemplo, está todo mundo olhando, porque não tinha porta. As mulheres ficaram chateadas, não tinha papel para limpar as mãos, não tinha água para lavar as mãos. Né? Então, foram vários problemas criados ridiculamente, diga-se de passagem, criados pelo Atlético. Isso causou uma revolta muito grande na torcida do Cruzeiro, que já ameaçou ir lá outras vezes para quebrar, para pintar os muros, etc. e tal, para provocar, enfim, a torcida atleticana. Mas a torcida do Cruzeiro está revoltada, inclusive com o próprio clube que aceitou essa proposta do Atlético de fazer este jogo com uma torcida só. Mas só que a gente já sabe que os próprios torcedores do Cruzeiro, a direção da SAF do Cruzeiro, colocou no ar a possibilidade de a torcida do Cruzeiro quebrar o recorde de público no Mineirão só com a participação dela. Então, isso é o que eles estão usando para motivar o torcedor do Cruzeiro.
mas isso não termina com a violência. Não E termina. pelo que o Orlando falou, deixa bem claro que não é só uma culpa de segurança pública, mas que os clubes também têm a sua participação nesse acirramento, né? Olha, eu estou estupefato com o que o Orlando falou aqui. Como é que pode um clube da grandeza do Atlético Mineiro, que tem um estádio maravilhoso, tirar as portas do banheiro, não dá papel higiênico? Isso é um absurdo, isso é cidadania, amigo. Isso é falta de respeito, não ao Cruzeiro, ao esporte de modo geral. Lamentável a postura do Atlético, que tem um grande time. Sou simpático ao Atlético, ele é preto e branco, mas é uma situação que realmente me deixa muito decepcionado com a postura do Atlético. O Boccagi, qual moral que um dirigente... Porque quem retirou a porta, quem não colocou o papel higiênico, foi o dirigente, não foi o torcedor. Ele que Nem mandou. a polícia. Não foi a polícia. Que moral esse dirigente vai ter de cobrar um torcedor que age com violência? Que moral ele vai ter para cobrar disciplina de alguém? O cara que faz um negócio desse, é preciso que o Ministério Público, a polícia, qualquer um, descubra. Você que ordenou tirar a porta do banheiro feminino, você tem que ser punido, cara. Isso não pode passar impunemente. É muito grave isso, porque vai virar... Porque eu sou, e você também, o Orlando, Valdir, aquela provocação bacana de uma torcida com outra, muitas vezes incentivada por um dirigente, outro às vezes exagerava, outras vezes não. Mas chegar a esse ponto, cara, é o fim. Desrespeito às mulheres, né? Isso é um desrespeito. A mulher não pode usar o banheiro. Que mundo é esse que a gente está vivendo, rapaz? Absurdo isso. Muito bem. Orlando, vamos falar de futebol agora? Campeonato Sim, Mineiro. eu queria só registrar também, que eu acho importante, já foi até falado aqui, Boccagi, não se engane, não. A torcida do Cruzeiro não vai entrar dentro do estádio, mas ela vai estar de lado de fora do estádio. E as brigas acontecem muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Exatamente. Então, eu acho que, infelizmente, vamos ter violência de qualquer forma, viu? E aqui, não sei como é em Minas exatamente, mas aqui no Rio de Janeiro não acontece nem no entorno do estádio. Nos bairros. Eles marcam nos bairros mais afastados, onde não tem um policiamento tão consistente. Enfim, antes de falarmos do final de semana, Orlando, como é a arbitragem em Minas? Está boa, está ruim, está do jeito que era? Ô, Boccagi, surpreendentemente, tem sido uma boa arbitragem. Claro que tem problemas pontuais, etc., né? Uma reclamação ali de um pênalti que não existiu, etc., mas tem alguns árbitros novos aparecendo e as reclamações são até pequenas, até agora, nesta segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um ou outro clube, um ou outro jogador mais afoito, fez alguma reclamação, mas, de um modo geral, a arbitragem tem sido... Tivemos apenas 2 rodadas, né? Essa verdade é essa, mas até agora, poucas reclamações. Aqui no Rio também, né, Valdir? Aqui no Rio, por incrível que pareça, o mesmo árbitro fez 2 lambanças no campeonato. Fluminense e Volta Redonda, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano. Anulou um gol legítimo do Volta Redonda quando estava 0-0. Aí o Volta Redonda já pediu para ele não apitar mais? Não pediu para não apitar. Ficou calado. Aí ele apitou ontem o jogo do Vasco com o Bangu. Expulsou um jogador do Vasco de maneira errada, deu o cartão inteiro pro time do Bangu. O segundo gol do Vasco foi regular, só fez lambança. E foi o mesmo hábito que no Botafogo e Flamengo ano passado pelo Campeonato Estadual expulsou 3 jogadores do Botafogo. Então, ele é o único que está fazendo lambança. Tarcísio Pinheiro Caetano. Ele tem um histórico. E o Jorge Ribeiro está passando a mão pela cabeça dele, amigo. Encosta ele, que ele é problemático. Não estou falando que ele seja mal intencionado, longe disso. Ele é fraco tecnicamente. Tanto é que ele conseguiu desagradar banguenses e vascaínos. Principalmente os vascaínos ficaram desesperados. Pois é, ele é o culpado pelo resultado? Vamos considerar, vou dar logo minhas alegações todas. O goleiro do Vasco falhou. O gol do Vasco surgiu de uma falta no jogador do Bangu. O gol do Vasco foi no finalzinho. O Medel errou ao fazer o pênalti e o pênalti foi justo. Ele amarelou todo o time do Bangu, expulsou um jogador do Bangu, deu 8 minutos de acréscimo. Então, mal intencionado contra o Vasco, ele não estava.
Mal intencionado, Ele é ruim? não. Ele é ruim mesmo, ele é péssimo. Não, então, não, eu digo porque o Vasco soltou, o Vasco não, a SAF do Vasco soltou uma nota oficial pedindo que ele não apite mais jogo do Vasco, como se ele tivesse Nem sido quarto árbitro ele pode o entrar mais São Januário. responsável pelo resultado. E parabéns à SAF do Vasco, parabéns, porque ele não é preparado para apitar jogo nenhum, mas o Vasco tem que responder por ele. Tomara que o Flamengo faça a mesma coisa, o Botafogo, o América, o Rubro de Araruama. Esse senhor não pode apitar, ele não tem preparo. É a mesma coisa que colocar o Valdir para pilotar um avião. Pô, vai ser um horror. Não vai dar certo. Me colocar para fazer um estrogonofe diferente, vai dar errado. Mas Então ele não pode. O seu Tarcísio vai ser piloto de avião, vai fazer estrogonofe. Não, piloto de avião não. Não, de repente ele é um competente, ele parece ser um cara estudioso. Vai fazer outra coisa, apita. Parabéns, SAF do Vasco. Esse senhor não pode mais apitar. Mas ele teve culpa no resultado? Ele estragou o jogo. Mas Ele estragou culpa o jogo. no resultado, não. Aí se a gente for culpabilizar, tem o goleiro que falhou, tem o atacante que perdeu o gol, mas isso não pode tirar o fato dele não saber. Ele não sabe, ele vai ali soprar o apito e erra tudo. Então, parabéns, SAF do Vasco, SAF do Cruzeiro, do Atlético no Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Quem não tem competência para apitar não pode estragar o sonho de um monte de torcedor, de jogador, de comissão técnica que trabalhou para aquele jogo. Ele não pode fazer isso. Pro Bangu também, no caso. Bangu, peço o veto. É difícil, porque a gente sabe da ligação do presidente da federação com o Bangu, que é muito grande. Não sei se vai acontecer. Mas seria legal o presidente Rubens Lopes tira quem não sabe apitar. Porque quem não sabe apitar estraga o evento. E esse seu Tarcísio estragou o Tarcísio. O Tarcísio Meira jamais estragaria. O Tarcísio estragou Pinheiro Caetano. o jogo. É o terceiro, só o que o Valdir lembrou que é o terceiro jogo que ele estraga. Orlando, isso é quarta rodada só do campeonato estadual, hein? E dizem que campeonato estadual não tem valor. Tem? Claro que tem. Aqui, Bocage, aqui é chamado de campeonato rural, cara. Por quê? Isso diz Zé Perrella, né? Ex-presidente do Cruzeiro, perdeu um jogo aí para o Ipatinga, se não me engano, etc e tal. Aí a imprensa deu em cima dele, mas como é que é? O Cruzeiro perder para o Ipatinga tá mal. Isso aí não tem nada, isso é campeonato rural. Ficou. Que o Perrella fala também. Mas aqui quem perde reclama e quem ganha comemora. Pois é. Não, e quem perde diz que não vale nada. É verdade. Mas vale sim. Vale muito o campeonato carioca. Principalmente a dupla Vasco e Botafogo está querendo tirar a hegemonia de Fla-Flu, que desde 2019 vem decidindo os estaduais. Domingo tem... Vamos arrumar um nome para o campeonato carioca. Campeonato praiano. Aqui é rural. Praiano já é o Santos, no caso. Já é o alvinegro praiano. A gente tem vários outros assuntos aqui. Um deles, o gramado sintético do Palmeiras. Eu nunca vi em grama natural o que vimos das chuteiras dos jogadores do Palmeiras no sintético. A Arena MRV é sintética, não é, Orlando? Ainda não. Mas será? É verdade, ainda não. Mas estão querendo colocar, né? Vai colocar. E por quê? Você sabe? Fizeram um teste, digamos assim, pondo parte da grama como sintética, mas houve problemas de aceitação lá, etc. E custos também, né? O atleta estava num momento muito difícil financeiro, está ainda, deve muito, né? Mas adiou em função dessa situação financeira e também parece que houve um problema de aceitação lá do terreno, uma coisa assim. Então ainda é natural, todos os jogos de Minas são em gramado natural, menos mal. No Rio de Janeiro o Maracanã é híbrido. E no Newton Santos tapetinho. É o tapetinho. E quero fazer um elogio ao gramado da Portuguesa, que ontem, debaixo de muita chuva, o jogo do Fluminense Nova Iguaçu, gramado perfeito. A Portuguesa Carioca completa 100 anos nesse ano de 2024. Então, aí o Palmeiras não quer jogar em casa por causa do gramado. Méritos pro Abel. Lembra no final do ano que nós falávamos sobre características interessantes de um treinador? O Abel, ele tem o elenco que ele escolhe, ele tem moral para bater de frente com a diretoria e ele tem até moral para falar, não dá para jogar num gramado como esse.
E um clube que tem um investimento como o Palmeiras, a chance de você ter um jogador lesionado e, consequentemente, um prejuízo financeiro e técnico muito grande por causa de um gramado mal administrado ou que não está funcionando é muito grande. Então, parabéns à personalidade do Abel, que normalmente outro treinador vai falar, isso a diretoria vai resolver, com calma. Não, tem que resolver agora. Porque está colocando em risco a integridade física do seu jogador. Vem aí jogador se machucou. Libertadores. Exatamente. E o Bruno Rodrigues, que veio do Cruzeiro, se machucou na quarta-feira, uma lesão que pode ficar fora de 4 a 6 meses. Olha o prejuízo que o Palmeiras vai ter. Diga, Orlando. Aqui, na primeira rodada, o Atlético perdeu para o Patrocinense por 2-1, e a grande reclamação, jogaram a culpa do futebol fraco, diga-se de passagem, mas jogaram a culpa em cima do gramado, que realmente estava um palmo e tanto acima da normalidade, estava muito alta a grama. Tudo bem, não podia estar, mas não houve vistoria, nem da federação, nem do próprio clube, que interessado poderia ter mandado um funcionário ir lá um dia antes para olhar essas situações, não mandou. Mas o Rodrigo Caetano, deve estar aí no Rio de Janeiro conversando com a diretoria da CBF, para ser o novo diretor, pelo menos as notícias daqui de Minas, ele falou uma bobagem muito grande, que teria ficado sabendo que o Patrocinense deixou o gramado alto de propósito, treinou no gramado alto de propósito para dificultar as coisas para o Atlético. Para terminar este assunto, o Hulk estava lá com o time, com a delegação, com o elenco, etc., e foi vetado. Teve um problema estomacal, foi vetado, até mandou o avião dele lá buscar, tem um jatinho que foi lá buscar e tal. Mas tem gente que fala que também, eu não estou dizendo que isso seja verdade, mas tem gente que fala que ele falou, nesse gramado eu não jogo, que eu vou me contundir, a coisa pode ficar grave, vou embora. Mas tem é possível. Eu lembro que o Luizito Soares, do Grêmio, não jogava em gramado sintético, inclusive aquele jogo contra o Botafogo, se tivesse sido no Newton Santos, ele talvez não teria ele não jogado. Ele jogou em São Januário, fez 3 gols. E com relação a essa questão da grama alta, nós que somos de uma geração mais anterior, eu lembro que o Serra Dourada usava grama alta exatamente para quando os times do Sudeste fossem lá jogar, tivesse essa dificuldade. O gramado do Serra Dourada sempre teve uma grama mais alta, exatamente por conta disso. Domingo tem Flamengo e Vasco. O que se espera do Flamengo? Olha, meu caro Bocage, vamos ver o Flamengo a partir de quarta-feira com seu time titular, né? Com aquele quarteto que eu falei no último programa nosso aqui, queria treinar o quarteto e treinou o quarteto contra o Orlando City, com Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. O Flamengo, para mim, é favorito para esse jogo, mas o Vasco é Vasco, né? Tem tradição, tem história, o time ainda está precisando de alguns ajustes, mas clássico é um jogo diferente. Apreensivo? Com certeza, né? Otimista? Clássico dos milhões, a gente fica apreensivo e otimista em relação a um grande jogo. Eu espero que seja um grande jogo. O Flamengo tem um time melhor, com valores individuais melhores e, obviamente, um entrosamento maior, apesar da chegada recente do De La Cruz. O Vasco ainda é uma equipe em formação. Vejo o Flamengo... Desde o ano passado, né? Sim, não, mas não é desde o ano passado. No Rio não, Valdir? Não, desde o ano passado não. Não, é porque a equipe é totalmente diferente, então não é desde o ano passado. Chegaram? Não. Oi, vários jogadores. Se você pegar o time do Vasco ontem e pegar o do ano passado, não tem nem 3 jogadores que atuaram juntos. É bem diferente. Saíram Gabriel Peck, Marlon Gomes... o Marlon está na seleção, não não, mas eu estou dizendo, não jogou ontem. Vários jogadores que atuaram. Mas continuou Puma Rodrigues, Paiê, Verrete, o goleiro, Lucas Piton, o Léo Jardim. Mas alguns desses não vêm jogando. Tanto que ontem ontem eles entraram no meio mas é porque está misturando, sim, né? Exatamente. A novidade ontem, Rodrigo, me perdoe, foi o David, aquele que veio do Internacional. Foi a novidade. Então, que depois saiu até para recompor ali o meio-campo com a expulsão do Jair. Então, o Flamengo, a gente falar em entrosamento, é óbvio que o do Flamengo é muito maior. É óbvio. Mas o que eu contesto é você dizer que o Vasco está em formação. Porque desde o ano passado isso. Não, mas é o mesmo discurso. Não é o mesmo discurso, Bocage. É preciso avaliar o seguinte. Se você pegar o Paiê do ano passado e o Paiê desse ano, ele é um outro jogador. Isso é verdade. Ok, mas é o mesmo jogador. Sim, mas é um jogador então que você vai dizer o mesmo do Gabigol.
Não. Por que não? Não, porque o Gabigol viveu uma fase ruim porque ele é um jogador limitado. É um jogador que viveu um grande ano, que foi 2019, um outro grande anozinho ali, mas o verdadeiro Gabigol é esse. Os outros anos ele foi atípico. Não, peraí. E olha que eu nem sou defensor do Gabigol, mas vamos lá. Ele foi 2019, Sim. 20, 21, 22. Tá, o 19 foi atípico. O 19 a bola batia na orelha e entrava. Rodrigo, 19 foi atípico para todo mundo. Sim. Então não foi só pro Gabigol. Não, mas o Gabigol fez gols ele. em 2 finais de Libertadores, Sim. artilheiro de Brasileirão, de Copa do Brasil, eleito o melhor jogador da América. Ano passado ele foi mal. 23 foi mal demais. 23 foi igual a 18, 17, 16. Mas ele era um jovem. Sim, mas o Endrick é jovem. Você tá fazendo um comparativo com o 18 ele jogador tava no Santos. Exatamente. Tá, ele foi pra Europa. E aí, quem era o Gabigol? O Gabigol apareceu bem no futebol em 2019. E assim ficou até 2022. Sim, e 2023 teve uma queda. Então, eu não considero então o Gabigol... Você não pode dizer que esse é o Gabigol de verdade. Esse é o Gabigol que apareceu mais tempo na carreira. O Gabigol tem 25 anos. Sim, mas o Gabigol apareceu quando? Em 2015, 16? Não sei. 17, 18... 16. Ele estreou, eu estava nesse jogo pela Rádio Nacional, na despedida do Neymar. Flamengo e Santos, abertura do Brasileiro de 2014. Então, 14, 15, 16, 17, Tudo 18... Ele era um jogador. 19, mas aí 20, jogo foi em Brasília. 21, mas isso outro jogador. Isso é aquilo que a gente fala. O garoto é um jogador. Quando ele vira adulto, é outro jogador. Então você não pode tomar como avaliação o tempo que ele era um juvenil, um júnior. Mas 23 ele já era adulto, então. Sim, um ano, é isso que eu estou dizendo a você. Então vamos aguardar. Ano. Vamos aguardar um pouco mais. Então você não pode dizer que esse é o verdadeiro Gabigol. Eu posso dizer que eu não vejo o Gabigol como um super craque que foi pintado. Mas ninguém disse que ele é craque. Não, muita gente diz. Ele diz que ele é artilheiro. Muita gente diz. O artilheiro, o Hernande Brocador foi o maior artilheiro do Maracanã. Né? E mandava o Hernande fazer 3 embaixadinhas, na segunda ele cai. O Dimba já foi artilheiro. Em cima do Vasco, já pegou na final de 97. Exatamente. Mas dizer que é craque, você consegue ver o Gabigol sendo o cara da seleção brasileira que vai marcar os gols decisivos da seleção? Quem vai ser? Boa, quem vai ser? Eu acho que futuramente pode ser o Endrick. Futuramente. Sim. É jovem. Pode ser. E o Endrick, com 17 anos, já fez muito mais do que o Gabigol até os 22. O Gabigol é campeão olímpico. Sim, mas o Endrick é comparável. Não, mas a gente nem pode comparar. Não. Mas qual a expectativa? Orlando, tá difícil, não é? Não, mas qual foi a expectativa criada? Não é difícil? Alguém tinha 20% da expectativa que tem em cima do Endrick no Gabigol? Quando ele tinha 17 anos, 18 anos? O Endrick estão botando uma pressão demais em cima do garoto. Ele é um bom jogador, O Endrick, ano passado, estava barrado no Palmeiras, gente. No início do ano, no final, foi o grande responsável pelo título. Ele cresceu. Ele 17 anos. Ele jogou bem naquele jogo contra aquele sono daquele time do Botafogo, que não fez falta no meio de campo. É isso que você está se contradizendo nos seus argumentos. O Endrick teve exatamente um ano ruim e, de repente, virou titular do Palmeiras e foi bem. Então, são momentos... Eu vou te mostrar que eu não estou me contradizendo pelo seguinte. A gente Só falou para dar um detalhe em cima do que o Boccaccio falou, o Endrick começou a deslanchar no Palmeiras a partir do dia 1º de novembro, aquele fatídico 4-3 Palmeiras em cima do Botafogo. Não, mas só para mostrar que não há contradição, e até sendo coerente, na minha opinião, o Endrick, com 17, foi um dos responsáveis pelo Palmeiras ganhar o Brasileiro. Ok. E é um dos responsáveis pela seleção brasileira hoje. Não pode ter sido uma fase? Não sei, vamos ver lá na frente. Então, o Gabigol. É isso que eu tô falando. O Gabigol... Não, mas eu só tô me pegando nesse ponto, Rodrigo. Você disse que esse é o verdadeiro Gabigol. É o Gabigol que me deu a impressão. Eu nunca achei o Gabigol craque. Então, pra mim, é muito mais fácil mas o Gabigol... Ninguém diz que ele é craque. O Gabi perde gols do que o Gabi marca gols. Oi. Craque aí no Flamengo é o Arrascaeta. Exatamente. Craque. É isso que eu digo. Craque. Agora, o Gabigol, eu gosto de analisar o Gabigol jogo a jogo, porque um jogo joga bem, outro jogo ele não joga mais. Mas ele é artilheiro, uma coisa que... Ele foi artilheiro, ele foi ano passado. Mas no meu time, eu queria o Pedro. Se tivesse que contratar, eu queria o Pedro, não o Gabigol. Não, mas não tem eu nem queria comparação. O Pedro no meu time. Pô, Pedro, Gabigol, não tem comparação. O fato é... Valdir, obrigado. Um abraço, hein? Rodrigo, obrigado. Quente, Orlando Augusto, obrigado. E a gente vai ver o Gabigol, vamos ver, né? Domingo sábado tem Atlético e Cruzeiro, torcida única.
Domingo tem Supercopa, Palmeiras e São Paulo, e Flamengo e Vasco. Segunda-feira a gente volta a conversar. É isso aí. Obrigado, deixa o seu clique, curta, marca o sininho para notificação. É sempre muito bom falar com vocês. Um abraço.